Salve, salve moçada, mais uma videoaula, professor Parada, Ensino de Ciências e Biologia. Hoje a gente vai trabalhar uma das primeiras aulas aí do módulo de citologia, que é chamada de membrana plasmática. Aqui a gente vai apoiar só na membrana, tá? No modelo do mosaico fluido. Os outros módulos que eu vou indicar, a gente já trabalha nas próximas aulas, que seriam os módulos específicos da membrana. Mas primeira coisa que a gente precisa pensar, eu vou dividir a aula aqui em dois setores, duas fatias, as estruturas e as funções. Então vamos pensar toda a estrutura de uma membrana plasmática e todas as funções dessa membrana. O vestibular ele vai contextualizar a membrana diante da sua estrutura, mas principalmente com relação à sua função, porque a função vai te jogar para outros módulos, tá? Dos quais a gente vai trabalhar em breve. Então primeira coisa, membrana plasmática. O tópico que a gente vai trabalhar é o seguinte: a gente se apoia num modelo chamado de modelo mosaico fluido. Mosaico, lá nas suas aulas de arte, o que você lembrava? Um mosaico é que você pega vários pedacinhos, né, de determinadas estruturas e forma um desenho como um todo, um geral. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter aqui três colorações, deixei elas bem didaticamente aqui em relação às suas cores. O verdinho, né, que parece uns palitinhos, uma anteninha. Essas bolinhas como as perninhas, uma cabecinha com cauda. E os vermelhinhos aqui. Eu vou falar de três estruturas, formando um desenho geral, mosaico. Fluido, porque ele possui movimento. Aqui a gente vai falar que os vermelhinhos movimentam-se livremente diante dessa membrana. Vamos chegar então na estrutura. Estrutura. Em preto no desenho, a gente colocou aqui essas cabecinhas com as caudinhas. A gente vai chamar de bicamada fosfolipídica. Por que bicamada? Porque a gente tem aqui duas camadas, uma camada mais interna e uma camada mais externa. Sente que esse desenho foi realizado com um corte transversal. Isso aqui seria uma bolinha de tênis encapada duas vezes, que seria uma bicamada. Então eu tenho uma bicamada de fosfato e lipídio, gordura. Tenho proteínas em vermelho dispersas nesse mosaico, né? Então, e lembrando que a grande maioria deste mosaico, 55% aproximadamente, é de proteína. Mas a gente vai ter dois tipos de proteínas. As proteínas integrais, aquelas que atravessam a membrana, a bicamada fosfolipídica, posso chamar de proteína transmembrânica também, trans de atravessar, tá? E as periféricas. As periféricas se mostram a periferia, ciente de que o centro seria o meio dessa bicamada. Show de bola! Bicamada fosfolipídica, proteínas integrais e periféricas, que terá por função o transporte de determinadas substâncias, que a gente vai se apoiar depois num próximo módulo, chamado de transportes através da membrana, ou permeabilidade celular, a gente já chega nisso. E carboidrato, que está em verdinho aqui no nosso desenho, no nosso mosaico. Classicamente aqui é o glicocálix, vai ter por função o reconhecimento celular. Três estruturas clássicas: bicamada fosfolipídica, proteínas de dois tipos, integrais e periférica, e carboidrato seria o glicocálix. Em relação às funções, vai ter uma única função que é trabalhada no seu vestibular, as outras são muito pouco trabalhadas. 99% de todos os exercícios de membrana vai trabalhar a função principal. Qual a função de uma membrana plasmática? Controlar quem entra e quem sai dessa célula. Controlar quem entra e quem sai dessa célula é simplesmente chamar de permeabilidade seletiva. Então, coisas podem atravessar essa bicamada fosfolipídica, mas é seletivo. É aquilo que deseja. A célula vai ter um processo de transporte através disso que a gente vai ver nos próximos módulos. Então, permeabilidade seletiva é o controle de quem, aí eu falo de qualquer substância, de quem entra e quem sai dessa célula. Isso você não pode esquecer. Permeabilidade seletiva é a função principal da membrana plasmática. Por fim, a gente tem outras funções, tá? Limite ao que é intracelular e o que é extracelular, e também serve como uma proteção daquilo que se encontra dentro da célula. Mas aqui foda-se o que encontra dentro da célula, não é um momento de discussão. A gente vai ver as organelas citoplasmáticas nos próximos capítulos. Então aqui por fim, só dá um zoom no mosaico, na bicamada fosfolipídica. Dando um zoom nesse mosaico, o que a gente vai ver aqui? A cabecinha, que a gente chama de cabeça de fato, tá? Que seria o fosfato, e a caudinha, que é o lipídio, que é a gordura. Pense o seguinte: a cabeça, que é o fosfato, ela é hidrofílica, ela tem atração por água. E a cauda, que é a gordura, que é o lipídio, ela é hidrofóbica. Se recorde, quando você frita alguma coisa no óleo, se você joga água, a água se explode, ela vaza dali, porque eles odeiam um ao outro, certo? Eles têm repulsão. Então a cauda, por ser feita de gordura, repele, odeia a água, é hidrofóbica, e a cabeça é hidrofílica. Isso é para questão um pouco mais conteudista. Por fim, então, primeira aula aí de membrana plasmática, a gente apoia-se nos próximos módulos com a continuação do tema.
estrutura e função. Só não se perca nessa reflexão. Membrana, permeabilidade seletiva. A gente se encontra no próximo capítulo. Um excelente estudo. Valeu!